Bom, bora lá agora botar um pouco de mão na massa. Nessa segunda aula a gente vai falar um pouco sobre projeção de vendas. Então, definindo aquela parte ali do planejamento e dos racionais de onde que a gente quer chegar, né, já com algumas ideias das iniciativas que a gente vai ter para alcançar o objetivo comercial, agora é hora de colocar isso daqui em prática e projetar o nosso crescimento. Então eu vou começar a mostrar para vocês aqui um modelo, né, de como que a gente pode fazer isso e ensinar para vocês alguns caminhos, né? Obviamente que não existe uma regra absoluta, mas eu vou trazer alguns cenários que são muito comuns, assim, em empresas que estão crescendo com histórico, ou com muito histórico, ou com pouco histórico, que vão funcionar para você ter a sua primeira versão. Então, olha lá, agora indo para a nossa planilha de Excel, quando eu falo de premissas, tá, e às vezes é importante que isso fique claro, as premissas são aqueles indicadores que a gente vai adotar como uma coisa que já acontece. Ou alguma variável específica que a gente já tenha, uma informação que a gente já tenha mais clareza. Então aqui eu vou pegar o seguinte, tá? Eu vou assumir numa operação aqui de SDR inbound, por exemplo, né, que a gente tem aí 25% de taxa de conversão de MQL para SQL. Né? Então, independente do nome que você dá, vamos imaginar o seguinte, que a conversão aqui dos leads que chegam, né, qualificados de marketing, em 25% deles a gente qualifica como uma oportunidade, tá? E depois que vai para vendas, né, estou pegando aqui no modelo de Inside Sales, imagina que 20% dessas oportunidades vão converter em vendas, ok? Então eu vou usar isso aqui como base, como premissa aqui do nosso racional. E aí agora a gente vai para a primeira parte do nosso racional, tá? Então imagina que é o seguinte, primeira variável que eu gosto de incluir bastante aqui na projeção comercial são a projeção de meses, né? Então colocar em mês a mês o período que você quer trabalhar. Então, um ano, por exemplo, né, o momento de planejamento comercial ele costuma ser no final do ano, então geralmente você faz aí os 12 meses para frente. E uma segunda variável que eu gosto de incluir bastante é a variável de dias úteis, tá? Então, o que acontece? Geralmente, inside sales tem uma grande volatilidade, né, em função do volume, com relação à variação de dias úteis num período. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina que assim, vamos pegar aqui exemplo de janeiro e fevereiro, né? Às vezes, em janeiro você teve um resultado pior do que o de fevereiro se você compara vendas por dia útil. Mas o resultado final de fevereiro pode ter sido menor do que janeiro. Só que se você não fizer essa análise e entender que talvez você vendeu mais por dia útil em fevereiro, mas o resultado geral foi menor do que janeiro porque tinham menos dias úteis, você nunca vai ter clareza disso. E aí pode acontecer, né, de eventualmente as pessoas da sua empresa terem uma impressão de que o mês foi pior, sendo que na verdade ele pode ter sido melhor, tá? Então, para tirar um pouco desse efeito, eu gosto de trabalhar com uma variação de dias úteis, tá? E esses dias úteis, eles podem, obviamente, variar de acordo com a sua visão comercial, tá? Deixa eu dar alguns exemplos de alguns setores que eu já trabalhei. Eu não lembro exatamente qual mês, tá? Mas eu sei que, por exemplo, quem vende para contadores, né, ou lida muito com contabilidade, tem um mês ali que todos os contadores param, né, que é o mês de fechamento lá de imposto de renda. Então a galera já trabalha com uma previsão de 5 dias úteis no mês, 10 dias úteis no mês, contando que vai ter muito pouca venda. Ou sei lá, no dezembro, né, que tem Natal, Ano Novo, essas coisas, por mais que existam mais do que 18 dias úteis, é muito comum nesse período, né, as empresas também se prepararem aqui para uma quantidade menor de dias úteis. Então, fica a teu critério, né, como que você vai usar esse racional. É importantíssimo levar em consideração fatores de sazonalidade para o seu negócio. Então, se você já sabe que existe um período que vende mais ou vende menos, uma das formas, né, poderia ser você calcular isso com base nos dias úteis, ok? Bom, aí começando a descer aqui então para o nível de projeção. Vamos pensar aqui em dois cenários, tá? Então vamos pensar num cenário que já exista uma equipe de marketing na sua empresa, e essa equipe de marketing já dá uma previsão de quantos leads ou MQLs, né, que são as levantadas de mão, eles vão conseguir trazer por mês para você. Então vamos supor que ele fala o seguinte, olha, a gente vai trazer aqui 500 MQLs por mês. Né? Então eu vou projetar aqui 500 MQLs por mês, e aí a gente vai pegar aqueles critérios da nossa premissa e vai começar a usar aqui. Então olha, desses 500 MQLs que eu tenho, deixa eu usar aqui uma premissa de 25% de conversão. E é importante, tá, você esticar todos esses números aqui ao longo de 12 meses. Por quê? Porque, eventualmente, por mais que seja igual agora, no futuro você pode virar e falar o seguinte, olha, eu vou ter que trabalhar na melhoria da conversão, né, desses MQLs. Então, ele precisa estar aqui para a gente saber onde exatamente que vai ter que melhorar e em qual momento, tá? Bom, mas dito isso, aqui, para você ver que a matemática ela não é muito complexa, tá?
a gente tem que fazer o cálculo. Então, do total aqui de MQLs, quanto que eu consigo gerar de SQLs, ou de oportunidades comerciais, com base nessa taxa de conversão, ok? Bom, segunda variável aqui seria, obviamente, aí a conversão de vendas, né? Então, eu teria que pegar essa conversão de vendas, estimar aqui também, vou assumir aqui 20%, tá? E aí eu consigo chegar no volume de vendas em quantidade que provavelmente eu vou atingir, tá? Isso aqui flat, tá? Sem considerar nenhuma variação. Então, dali uma média de 25 vendas, eu vou chutar aqui um ticket médio também, tá? Então, ó, vou colocar R$500. Então, essencialmente, aqui é uma primeira forma de eu começar a entender qual que vai ser o meu resultado ao longo do ano. Né, eu trouxe duas premissas aqui de conversão, um ticket médio específico aqui de R$500, eu já sei quanto que eu vou trazer, né, ao longo do ano, tá? Então, somando aqui, daria, nesse caso aqui, R$150 mil. Então, essa é uma forma, né, de você ver se você chega próximo ou não, ou pelo menos dar um cheiro do quanto que você pode entregar. Um exemplo aqui de como usar essa variação, né, de MQLs no dia útil seria o seguinte, tá? Imagina, eu fiz uma soma aqui do total de dias úteis, tá? E aí vamos partir de um outro cenário. Vamos supor que eu não tenho essa primeira entrada aqui de leads, tá? Isso não está claro, mas aí eu tenho um número final, né? Eu tenho um ponto de chegada. Então a empresa vira e fala o seguinte, olha, sua meta esse ano é de R$150 mil, tá? De nova receita. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar e fazer um cálculo contrário. Então, assumindo, por exemplo, que a minha taxa de conversão de vendas seja 20%, tá? O que eu poderia fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar a quantidade, o mesmo ticket médio, e aí eu vou pegar a quantidade do ano, né, que eu tenho aqui de vendas e vou dividir pelo meu ticket médio. Então, eu já sei que eu preciso trazer aqui, por exemplo, 300 novas vendas. Dessas 300 novas vendas, eu pego aqui e divido essas 300 novas vendas pela minha taxa de conversão de vendas. Então, eu já consigo saber quantos SQLs, ou seja, oportunidades eu vou precisar no mês, tá? E assumindo a mesma taxa de conversão aqui de MQL para SQL, ó, dividindo um pelo outro, eu tenho quantos MQLs eu vou precisar no ano, tá? E aí, como que a gente destrincha isso aqui por dias úteis? Eu divido esses 6.000 MQLs por ano pela quantidade de dias úteis. Então, olha só, tá? Eu já sei que eu preciso de 25 MQLs ou leads para cada dia útil, né? Aí a conta fica um pouco mais fácil. Eu só vou travar aqui a fórmula para a gente poder acompanhar. E eu vou multiplicar isso pela quantidade de dias úteis no mês. Ó. Então, só adicionando esse fator, se você replica, ó, você já tem uma variação de quantos MQLs você deve receber mês a mês, quantos SQLs você tem que fazer mês a mês e quantas vendas você tem que fazer mês a mês com a variação de dias úteis. Tá? Então essa é uma primeira visão de como você pode fazer essa conta contrária do ponto final até o seu momento presente. Ok? Bom, nessa primeira parte aqui, tá, pessoal, a gente vai trabalhar então só com a visão de resultado, né, e na segunda parte a gente vai começar a entrar ali no capacity, ou seja, na capacidade produtiva do seu time. Eu quero trazer alguns outputs aqui e refazer o passo a passo do que a gente acabou de colocar no nosso planejamento comercial. Então, olha só, o passo a passo. Né? O primeiro passo a gente fez uma lista de todas as premissas do nosso racional, né? Então, quais seriam as variáveis, se é conversão, ticket médio, se tem pré-venda, se não tem, né? Enfim, quais são os elementos que a gente vai trabalhar. A gente definiu um período de avaliação, ou seja, qual que vai ser o tamanho dessa projeção, se é para 1 ano, se é para 2 anos, né, o que quer que seja. A gente adaptou, né, como passo 3, efeitos de sazonalidade ou de variações de dias úteis. E no quarto passo, a gente projetou os resultados para saber se a gente chega ou não chega perto de onde a gente quer alcançar. Os principais outputs desse primeiro exercício, pessoal, é justamente a gente começar a se questionar e ter as primeiras visões respondendo as seguintes perguntas. Pô, será que isso aqui é o suficiente para bater minha meta? Se tudo continuar do jeito que está, eu chego lá ou eu não chego lá? Então, antes de começar o ano, você já tem uma ideia muito clara se o esforço que você faz hoje, o resultado que você tem hoje, né, com a equipe que você tem hoje, se é o suficiente para você bater as suas metas ou não. O segundo output aqui é basicamente questionar o seguinte, será que a quantidade de iniciativas que você tem hoje é o suficiente para você bater a sua meta?
Então, eventualmente, você já pensa o seguinte, eu já tenho aqui uma operação de Inside Sales que roda com mídia paga, com marketing digital e assim por diante. Mas será que só essa iniciativa é o suficiente para você crescer? Será que a gente consegue aumentar a geração de demanda ao longo do tempo, para você conseguir alcançar seus resultados? Então esse é um outro questionamento muito poderoso que tem que fazer juntamente com a sua área de marketing, para ver se de fato vocês conseguem manter a qualidade, ou manter o ritmo de crescimento de MQLs ao longo do tempo. E o último output, que a gente também vai exercitar aqui ao longo dos exercícios, é entender se a estrutura de custos está fazendo sentido. Ou seja, se você simplesmente esticar e aumentar ali o volume de tudo, o volume de MQL, o volume de venda, o volume de time, se isso vai fazer sentido ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte da aula e na próxima nós falaremos aqui então de capacidade produtiva e de como que a gente coloca isso em projeção também. Até lá!